Olha só, a Associação dos Raros Iguatuense, a Associação dos Raros de Iguatu, realizou na Praça da Matriz de Iguatu um encontro para debater os desafios enfrentados por famílias de pessoas com as doenças raras. E essa mobilização faz parte da campanha Mais do que Você Pode Imaginar, assim intitulada, e reuniu pais, mães, representantes de secretarias municipais e associações de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. E durante este momento foram discutidas as necessidades de ampliar o suporte especializado aqui na cidade de Iguatu e da importância da inclusão, que vá além aí do que está garantido na lei. E na ocasião também foi anunciada a realização do primeiro mutirão de doenças raras em Iguatu, que deve acontecer aí a um espaço curto aí de tempo, né? O destaque é que a iniciativa visa fortalecer o atendimento especializado para pacientes com doenças raras, doenças crônicas, degenerativas, e reforça aí a luta por políticas públicas locais. E essa associação aí segue atuando na capacitação também de profissionais, no empoderamento dessas famílias, buscando aí garantir que Iguatu se torne uma referência no atendimento a essas condições. A Thalene Oliveira, uma das representantes desta associação, conversou com o companheiro Paulinho Neto. E esta conversa, senhoras e senhores, chega em som e imagens. Hoje nós estamos aqui nos reunindo para mostrar ao Iguatu que nós temos raros, né? Esse ano nós completamos 5 anos de campanha e esse ano o nome da nossa campanha é Mais do que Você Pode Imaginar. Então a gente está trazendo ao Iguatu o primeiro mutirão de doenças raras voltados apenas para o atendimento de pessoas com doenças crônicas degenerativas. A gente está aqui reunido na praça com algumas pessoas, algumas secretarias da assistência social, dos direitos da pessoa com deficiência, com algumas associações também que levantam a pauta da pessoa com deficiência. Temos intérpretes aqui para a gente falar que nós falamos várias línguas, nós temos várias cores, nós somos muito mais do que as pessoas imaginam. E apesar de um diagnóstico bem complexo, a gente precisa lutar, precisa sair de casa. Acho que só incluir, ter um direito de estar ali, porque está na lei, não é o suficiente. A gente precisa se apoderar. Então, para a gente ganhar espaço, a gente precisa sair às ruas, precisa mostrar as nossas deficiências, as nossas anomalias, mostrar às autoridades da nossa cidade, da nossa regional 5, que é Cariri Sul, que nós existimos, que estamos cansados de ir daqui para Fortaleza, que Iguatu já tem suporte suficiente para que esses atendimentos aconteçam aqui. Então a ADRI chega esse ano com esse intuito de trazer formação, empoderamento, acolhimento para as famílias com doenças raras, para essas famílias, para esses profissionais também, até porque a gente faz parte da ACDG, que é a Associação de Genética Médica Brasil, da FEDRAN, que é a Federação das Doenças Raras Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e a gente sempre está participando de eventos, participando de capacitação, de formação e trazendo ao nosso município. Então é isso. A ADRI é a única instituição desse nível no estado do Ceará? Você tem notícia de outras instituições tal qual a de vocês aqui no Iguatu? Aqui no Iguatu nós somos únicos, nós somos a primeira, né? Mas as pessoas que têm alguma patologia, normalmente elas costumam abrir específica para essas patologias. Por exemplo, eu também sou fundadora do grupo PYCD, que é a deficiência a qual acomete os meus filhos. Então ela engloba o Brasil e o mundo. Mas a ADRI, como aqui no nosso município não tem algo específico para as famílias raras, então a gente veio nesse sentido. Mas sim, no nosso estado tem várias, tem para a fibrose, tem para a mucopolissacaridose, tem o da pícno, tem vários. E aí a gente sente essa necessidade de abrir, né? De acolher mais do que ficar limitado ali. Aqui no nosso município, por exemplo, Paulinho, nós somos 4 famílias. Porque são 2 aqui, 2 na zona rural e 2 na zona rural de Jucás. Então são 6 pessoas. Não faz muito sentido você abrir uma específica para isso. Então como a CDG fala com a gente abre o leque e sim, tem as pessoas lá, tem as famílias, a gente pode fazer campanhas específicas para aquelas patologias. Mas o sentido da ADRI não é separar, é unir mesmo, sabe? Por exemplo, alguns tipos de autismos vêm de condições genéticas.
né? Então também cabe estar com a gente. Então a gente traz a Adri nesse sentido mesmo, de acolher, de chegar aqui quebrando essas barreiras, falando desses tabus que são criados em cima dos raros, de que nós, apesar de todas as limitações desse diagnóstico, nós somos e podemos ser muito mais do que as pessoas imaginam da gente. Com relação ao município de Iguatu, qual é a grande luta? Hoje, Paulinho, é a gente ter atendimento específico para a gente aqui. Os meus filhos, por exemplo, eles saíram da rede particular, estão na rede pública, estão bem assistidos dentro do que é ofertado dentro do município. Inclusive, que fique bem claro e fique registrado aqui, que mesmo quando eles estavam na rede particular, não existia. Então, a gente achou melhor colocá-los e aí foi uma quebra de tabu. Mesmo eu vindo de uma vida inteira estudando em escola pública, eu sempre tinha muito medo de colocar os meus filhos e eles são muito bem acolhidos, muito bem recebidos. As meninas têm formações para isso, elas acolhem mesmo, sabe? Nós somos uma grande família. Então, acredito que nesse sentido mesmo, de ser uns exames um pouco mais complexos, de precisar de alguns especialistas que ainda não temos. Então, é nesse sentido da saúde e a questão de mobilidade, né? Infelizmente, as cidades não são construídas para pessoas com deficiência, seja elas raras ou não. Mesmo diante dessas dificuldades apontadas por você, já aconteceram avanços depois do início dessa busca de vocês? Sim, o primeiro de tudo foi quando a gente foi às escolas falar um pouco sobre doenças raras e hoje as escolas colocam em alusão o fevereiro como um mês de conscientização. Então tem as campanhas dentro das escolas, tem as formações dos monitores, é sempre levantado essas pautas durante o mês de fevereiro dentro do nosso município. Então acredito que a gente já plantou uma sementinha.